Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Eu sou a professora Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre gráficos do movimento uniforme. Bom, nós vamos ver aqui o gráfico espaço em função do tempo e o gráfico velocidade em função do tempo. No gráfico espaço em função do tempo, eu tenho a seguinte situação. Quando eu tenho a reta crescente, significa que ele está aumentando a posição no decorrer do tempo, ou seja, a velocidade dele vai ser maior do que zero. Se essa velocidade é maior que zero, significa que o movimento é chamado de progressivo. Aonde a reta sai é chamado posição inicial. Aonde a reta finda, que ela termina aqui, vai ser a posição final. No gráfico do movimento uniforme, para achar a velocidade, o gráfico espaço em função do tempo, para achar a velocidade, nós vamos usar a seguinte fórmula. Velocidade é variação de espaço dividido por variação de tempo, que é a mesma fórmula da função horária do espaço no movimento uniforme, certo? Agora, esse outro gráfico aqui é um gráfico onde eu tenho uma reta decrescente. O que significa essa reta decrescente? Que ele está diminuindo a posição no decorrer do tempo. Ou seja, ele está diminuindo a velocidade. A velocidade aqui, ela vai ser um movimento retrógrado. Essa velocidade vai ser negativa. Aonde continua a mesma coisa. Aonde sai a reta, onde inicia a reta é a posição inicial e aonde a reta finda é a posição final. Ah, professora, e para achar a velocidade? Do mesmo jeito, nós vamos usar a velocidade, vai ser variação de espaço por variação de tempo. Esse outro gráfico aqui, ele é um gráfico também espaço em função do tempo. Quando eu tenho um gráfico espaço em função do tempo aqui, ó, um gráfico espaço em função do tempo, aonde eu tenho uma reta no lugar, na posição do espaço aqui, significa que esse corpo está em repouso. Então, eu tenho aqui o S e eu tenho uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, significa que o corpo está em repouso, né? A velocidade, nesse caso, é zero. Agora, nós vamos ver sobre o gráfico velocidade em função do tempo. Também temos dois casos. O gráfico velocidade em função do tempo, ele nos dá, quando a reta é acima do eixo do tempo, significa que essa velocidade é maior do que zero. Quando a reta está abaixo do eixo do tempo, significa que essa velocidade é negativa, é menor do que zero. Então, esse aqui eu tenho uma velocidade positiva na reta acima do eixo do tempo e esse aqui eu tenho a velocidade negativa, abaixo do eixo do tempo. Professora, mas essa velocidade não se altera? Não, o movimento ele é uniforme. Então, se o movimento é uniforme, significa dizer que a velocidade é constante. Então, por isso que é uma reta paralela. Ele vai ter sempre a mesma velocidade. Bom, se eu tenho velocidade e tenho tempo, falta calcular o que no movimento uniforme? Variação de espaço. Só que a variação de espaço no gráfico velocidade em função do tempo, ele é dado pela área da figura geométrica. Aí vai depender da área, certo, pessoal? Vai depender da área da figura. Vamos agora para os exercícios. Questão 5. O diagrama a seguir apresenta a relação entre o espaço ocupado por um móvel e o tempo. De acordo com o gráfico, determine. Letra A posição inicial e a velocidade do móvel. Letra B, a função horária do espaço. Letra C, a posição do móvel no instante 13 segundos. E letra D, o instante em que passa na origem do espaço. Bom, pessoal, então vamos ao quadro para resolver a questão número 5 da lista. De acordo com o exercício, ele dá um gráfico espaço em função do tempo e pede na letra A posição inicial e a velocidade. A posição inicial é aonde inicia a reta. Então, se eu observar esse gráfico aqui, é um gráfico espaço em função do tempo, pois ele é dado uma reta crescente. Se ele é dado uma reta crescente, significa que eu vou achar uma velocidade positiva, um movimento progressivo. Então, vamos analisar. Ele pediu a posição inicial, que é o S0. Aonde sai a reta, inicia a reta, é a posição inicial. Então, ele nos deu aqui menos 23. Então, posição inicial, menos 23 metros. Aí, ele pede a velocidade. No gráfico espaço em função do tempo, para calcular a velocidade, eu vou usar a seguinte fórmula. V vai ser igual a ΔS, que é variação de espaço, dividido por variação de tempo.
A variação de espaço, nós aprendemos que é o espaço final menos o inicial. A variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, substituindo os valores, eu tenho posição final, é aonde a reta chega. Então, ela chegou aqui até o 25, então a posição inicial é 25. Menos da função, posição inicial, aonde sai a reta, menos 23. Dividido por intervalo de tempo, que é o final menos inicial. Final, aonde findou a reta. Então, a reta chegou aqui até o tempo 8 segundos. E essa reta, ela começou aqui. Nesse ponto aqui, se eu analisar a reta do tempo, ele está aqui no instante 0. Então, o tempo inicial, 0. Então, eu tenho menos com menos, mais. 25 mais 23, eu tenho 48. 8 menos 0, 8. 48 dividido por 8 vai dar 6 metros por segundo. Na letra B, ele pede a função horária. Essa função horária aqui do movimento é a função horária do espaço. Então, é S que é igual a S0 mais V vezes T. Para substituir a função horária, eu vou substituir o valor do S0 e do V para montar essa função. Então, eu vou analisar aqui nos dados iniciais. Quanto que vale o S0? Menos 23. Quanto que eu achei que é a velocidade? 6, então fica mais 6 vezes T. Já na letra C, ele me pediu a posição no instante 13 segundos. Posição S, instante tempo, então quando o tempo é 13 segundos. Então tem que S vai ser menos 23, eu vou utilizar a função horária da letra B. Menos 23 mais 6 vezes T. Então S vai ser menos 23 mais 6, no lugar do tempo eu vou colocar 13. Na matemática, a primeira multiplicação, 6 vezes 13, 78. Então, menos 23 mais 78 vai dar 55, certo? Já na letra C, ele nos fala o instante em que passa pela origem das posições. Passar pela origem significa passar pelo marco zero. Então, é quando o S vale zero. Então, eu vou pegar a função que eu achei na letra B e vou substituir. Então, a posição é zero. Vai ficar menos 23 mais 6 vezes T. Isolei o 23, ficou 23 é igual a 6 vezes T. O número que multiplica a variável passa dividindo. Então, 23 por 6, nós temos aproximadamente 3,83 segundos. Bom, esse foi o exercício do movimento uniforme, gráficos do movimento uniforme.